seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e nessa aula falaremos um pouco mais sobre os triângulos. Os triângulos eles são parte aí da geometria muito importante. Eles vão estar presentes na geometria básica, na geometria plana, espacial, enfim, em toda a geometria, tá? E são bases de muitos conhecimentos. Os triângulos eles têm classificações, é importante conhecer essas classificações. Então, nós vamos começar a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. O triângulo ele será conhecido como triângulo equilátero quando a medida de seus três lados forem iguais, tá? Então, você tem três segmentos formando um triângulo e esses três segmentos eles têm a mesma medida. Logo, você tem um triângulo equilátero. Ainda na classificação quanto a lados, nós temos o triângulo conhecido como isósceles. O que o triângulo isósceles ele tem aí de importante, né, para essa classificação? Você vai ter um segmento com medida diferente dos outros dois que serão iguais, tá? Então, o triângulo isósceles ele tem dois lados que possuem a mesma medida, enquanto que um terceiro já não compartilha dessa particularidade, tá? Ainda falando da classificação quanto aos lados, nós teremos o triângulo escaleno. O que o triângulo escaleno tem aí, né, para a classificação? O triângulo escaleno ele já é um triângulo em que todos os lados são diferentes entre si. Tá? Então, se AB, né, tem um valor de medida, ele vai ser completamente diferente de BC, que é diferente de AC, que é diferente de AB. Tá? Então, é um triângulo onde todos os lados dele estão de forma a não serem iguais, a não serem congruentes. Ok? Eu vou voltar 2 slides para falar curiosidades, tá? Uma curiosidade interessante ainda na classificação quanto aos lados, e que a gente vai poder perceber com muito mais clareza com o passar das aulas, é que quando você tem um triângulo que é equilátero, ele vai ser equilátero não só de lados, mas ele vai ser equiângulo também. O que isso significa? Todos os seus ângulos internos terão as mesmas medidas. Esse conhecimento ele vai se estender agora para o isósceles, tá? Onde você tem dois lados iguais. Não só dois lados iguais, ele vai ter também dois ângulos iguais e um terceiro diferente. Enquanto que o triângulo escaleno ele vai ter cada ângulo uma medida. Tá? Então ele tem 3 ângulos internos, cada um com uma medida diferente da outra. A classificação quanto a ângulos, ela não vai estar ligada aí a ângulos iguais, ângulos diferentes. Ela vai estar ligada à abertura, tá? A região angular. Então, nós teremos o triângulo acutângulo quando você tiver todos os seus ângulos internos menores do que 90 graus, ou seja, ângulo agudo. Ele só tem ângulo agudo dentro dele. Só ângulo agudo o forma. Então, veja aqui um exemplo. Triângulo ABC, ele tem medidas de ângulo interno 71,6, 63,4 e 45 graus. Somados vão dar 180 graus e olhados, né, particularmente um a um, você percebe que são todos ângulos agudos. O triângulo retângulo, né, também dentro da classificação quanto a ângulos, ou seja, abertura, é o triângulo que tem um único ângulo de 90 graus. Então, veja aqui o exemplo. Você tem o triângulo ABC. Esse triângulo ele vai ter um único ângulo de 90 graus e 2 outros ângulos de medidas quaisquer. Tá? Esse triângulo ele é muito importante porque dentro dele se aplica um teorema muito notável dentro da geometria, que é o teorema de Pitágoras. Não só o teorema de Pitágoras, né? Dentro desse triângulo outras relações são construídas,
como relações trigonométricas, por exemplo. Ainda na classificação quanto a ângulos, nós temos o triângulo obtusângulo. Esse triângulo, ele vai ter aí, né, de particularidade, uma única abertura, que é obtusa. Tá? Então, um único ângulo obtuso, maior do que 90 graus, e os outros dois serão ângulos agudos. Esse é o triângulo obtusângulo. Retornando aos triângulos aí que são retângulos, nós temos o teorema de Pitágoras. Esse teorema é extremamente importante, ele relaciona os lados de um triângulo retângulo, que tem nome, tá? Então, qual é o nome que a gente vai dar para cada um dos lados dele? Catetos serão os dois lados que formam juntos o ângulo de 90 graus, enquanto que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Além disso, a medida da hipotenusa dentro de um triângulo retângulo é sempre a maior das medidas de lado. Então, a hipotenusa é maior do que o cateto 1, maior do que o cateto 2, certo? E o teorema de Pitágoras, ele vai relacionar essas medidas da seguinte forma. Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos corresponde ao quadrado da hipotenusa de um triângulo. De modo que, veja bem, se eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde hipotenusa mede A, catetos medem B e C, você vai ter como verdadeira a seguinte igualdade. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Veja um exemplo aqui da aplicação desse teorema. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medidas de catetos, qual é a hipotenusa desse triângulo? Então, utilizando a fórmula, hipotenusa ao quadrado é igual a quadrado do cateto mais quadrado do cateto. Então, A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, somados vai dar 25. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 25. O número que ao quadrado dá 25 é 5, de modo que a hipotenusa mede 5. Esse teorema será aplicável sempre que você tiver um triângulo retângulo, tá? Ele não vai funcionar em triângulos quaisquer. Se você tentar utilizar ele num triângulo equilátero, por exemplo, não vai funcionar. Não é desse jeito que ocorre ali dentro. Mas, sendo um triângulo retângulo, será utilizado e muito. Bons estudos, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.